Olá, para você que é empreendedor e empreendedora, muito prazer, me chamo Danilo. Se você está aqui assistindo este conteúdo é porque você quer fazer o seu negócio e vender mais. Possivelmente é porque você talvez tenha dúvidas sobre o que falam de automação de vendas. O que que é isso? Será que uma IA vai vender do zero para mim? Ai, eu queria aumentar muito a quantidade de alunos na minha escola. Eu preciso tanto de aumentar a quantidade de pacientes aqui na minha clínica. É sobre isso que nós falaremos. Eu tenho aqui, junto com meu amigo, meu sócio franqueado Conrado, dois objetivos. O primeiro é esse que eu acabei de falar: te ajudar a vender mais, te ajudar a bater meta, te ajudar a superar as suas metas. E o segundo é para poder apresentar a Mazuquim Santos Peruíbe. Meu amigo, meu sócio, parceiro, franqueado Conrado, está levando a Mazuquim para Peruíbe Santos, Baixada Santista. Para quê? Para que os empreendedores eles possam vender mais através do nosso primeiro motor, que é marketing e vendas. Para que os empreendedores possam ter escalabilidade através do nosso segundo motor, que é tecnologia, sistemas, inteligências artificiais, assim como para formar novas pessoas dentro do nosso ecossistema de tecnologia, de marketing digital, formar gestores de tráfego, que é o nosso motor de educação. Conrado, seja muito bem-vindo a essa transmissão, a essa live, e conte para nós, qual que te motivou a levar a Mazuquim para Santos Peruíbe? Boa noite, Danilo. Boa noite para você que está nos assistindo. Quero agradecer primeiramente a vocês a dar essa oportunidade da gente dividir nosso conhecimento com você, né? Estou muito feliz em participar desse projeto junto com a Mazuquim. Eu tentei todos os meus negócios, outros empreendimentos que eu tive, eu sempre fui muito fã, sempre atuei muito fortemente no marketing digital. E entre procurar entre uma agência e outra, eu nunca achei nada tão completo quanto a Mazuquim. E aí, ao conhecer a Mazuquim e a conversar com o Danilo, a conversar com o pessoal, eles me possibilitaram de fazer parte também do time, como franqueado aqui na Baixada Santista, onde toda a minha experiência com vendas automaticamente me levou para o mercado digital. Então, eu estou aqui para tentar, junto com a Mazuquim, nos três motores da Mazuquim, tanto na educação, tanto na tecnologia, como no marketing, na consultoria em vendas, eu estou aqui para dividir com vocês e ajudar vocês, ajudar empreendedores, assim como eu lá atrás busquei muito mais que uma agência. Então, hoje eu estou aqui para dispor de todo o conhecimento da Mazuquim, para tentar deixar você, os seus objetivos, as suas metas ainda mais fácil de a gente alcançar e juntos vamos fazer, vamos trilhar para ser um caminho de sucesso para você, em primeiro lugar, que o seu sucesso é o nosso sucesso. É isso aí. Conrado tem muita expertise dentro do mundo dos negócios e ele vai aqui buscar contribuir, nos ajudar a emprestar um pouco de todo esse conhecimento, desse know-how, dessa bagagem, desse mega empreendedor. Vamos lá então responder a pergunta, porque eu comecei aqui a transmissão, comecei a live falando que nós iríamos ajudar as empresas a venderem mais, né? E a pergunta qual que era? A pergunta é, eu tô aqui olhando pro lado esquerdo porque eu tenho aqui, ó, as minhas anotações para essa transmissão. Tem que ter organização, planejamento. E a pergunta é: o que faz uma empresa não atingir suas metas de vendas? Agora nós vamos falar para você. Nós vamos colocar através de tópicos o que faz uma empresa não atingir suas metas de vendas e o quanto isso é prejudicial quando você não atinge suas metas, inclusive quando você fica muito distante de atingir, você pode, né, Conrado, queimar caixa. E antes, inclusive, Conrado, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a responder essa pergunta, vamos falar sobre esse tópico, queima de caixa? Conrado, uma empresa que queima caixa é um problema enorme, é o espiral da morte, concorda comigo? Exatamente. E pode ser, como nós já conversamos, né? O início do fim, porque ela vai queimando caixa, deixa de investir em outras áreas para tentar investir numa área que está ineficiente e aí não atinge o seu resultado final. Qual é o seu resultado final? É vendas, escalabilidade. E quando ela não consegue atingir esses objetivos, ela está fadada em 2 a 3 meses ao fracasso. Então, Exatamente. Então, nós não, nosso negócio, até assim, no comecinho, eu comecei faz um mês, 2 meses, ele queimar caixa. O que é queimar caixa? É quando aquilo que você está recebendo não é o suficiente para pagar as contas. Então eu estou recebendo 10 mil, mas as minhas contas são 100 mil, estou queimando 90 mil de caixa. Muitas empresas elas vêm a falir. Você pegar os dados de Sebrae mesmo, mais de 70%, né, Conrado, das empresas vêm a falir nos 2 primeiros anos e meio. Muitos porque está queimando caixa. Então, vamos lá. Qual é o remédio para não queimar caixa?
tem um remédio. Tem um remédio, tem um remédio. O nome é venda. É venda. Pode estar tudo ruim na sua empresa, pode estar capengando. Ô, Conrado, vamos lá, com toda a sua expertise, toda a sua experiência, né, negócios que você tem e outros negócios que você já participou e fez o exit e assim por diante, obviamente, o que você preferiria? Tá? Tem um negócio que está com alguns problemas na operação, tá? Dentro do operacional, vamos pegar, por exemplo, eu sei que um dos business que você já teve está lá envolvido com o mundo automobilístico, está envolvido com compra e venda de carro e por aí vai. Vamos imaginar que agora a operação dessa loja de venda de carros, ela está com um problema, sabe do quê? Das pessoas comprarem e depois devolver o carro. Compra e depois devolve o carro. Ah, tá com um problema aqui, tá com um problema colar. Você prefere ter esse problema ou o problema da venda do carro? É muito importante você, porque a gente costuma dizer que vendas cura tudo, né? Quando você está atingindo os resultados, você vai não queimar caixa e você vai ter um saldo positivo para poder resolver os outros problemas. Porque os problemas ele vêm quando você não tem a venda. Que a venda vai te gerar caixa, vai te gerar lucro, vai equilibrar o seu break-even ali, para você não ter mais esse tipo de problema, de às vezes o cliente vai ter um problema com qualquer produto que ele venha devolver, você não consegue atingir, não consegue atender uma garantia, porque você está queimando aí, que nem a gente usou de exemplo, você está vendendo 10 mil e o seu ponto de equilíbrio é 100 mil. Então tem 90 mil que você está tirando de outro lugar, e vai fazer falta. Então, tem uma frase que é: vendas cura tudo. A vendas, ela, na saúde de uma empresa, né? Vamos imaginar um corpo humano. Quando você não está, as vendas não estão fluindo, essa empresa está com uma saúde doente. Então, o que é a Mazuquinho, o que a gente tenta proporcionar para os nossos empreendedores, para os empresários? É esse remédio, através de tecnologia, através de IA, porque às vezes também não é só a IA. Então, com toda a experiência, que eu posso dizer que às vezes muito lead, e às vezes vem lead que não são qualificados, e aí a gente não tem como mandar essa informação e continua vendo lead, e você perde tempo, às vezes, para responder o lead. A pessoa fala: o lead é frio, o lead é morno. Então, por quê? Porque esse lead não vem qualificado. Então, a tua equipe está gastando energia, às vezes, com o cliente que não tem condições de comprar o seu produto. Não tem esse ticket médio, por exemplo. Você vende um produto lá, um curso de R$ 600, e aí você está recebendo um lead que ele não foi qualificado, ele não teve uma IA por trás, que ele está trazendo um curso de R$ 99 que existem no mercado também, mas o seu é mais específico. Então você, ao invés de perder tempo em estar respondendo aquele lead com toda a expertise, educação, você está respondendo o lead que ele está mais qualificado para o quê? Para você atingir os seus resultados, para esse remédio, a gente chama, atuar na tua empresa e ela conseguir os números que a gente tanto busca. Olha que show, né? Já teria sido válido, para quem já assistiu até aqui, já foi válido. Olha o ensinamento que o Conrado ele trouxe para nós. Então, venda é o remédio que cura o corpo, pensando que a empresa é um corpo que está doente. Legal, então vamos lá. Respondendo a nossa dúvida aqui, o que faz uma empresa não atingir suas metas de vendas, eu vou pegar o gancho que o Conrado ele trouxe e nós vamos dissertando, vamos conversando. Poxa, imagina só, vamos pensar no mundo físico, tá? Vamos pensar que nós temos, por exemplo, uma clínica de estética. Ai, que linda minha clínica de estética. Eu coloquei, sabe, Conrado? Os melhores equipamentos. Eu fui, não comprei, inclusive, equipamentos aqui nacionais. Não comprei, não. Eu comprei os melhores lá de fora. A minha fachada, eu investi na minha fachada, só na fachada, R$ 50 mil. Minha fachada é linda, minha fachada é perfeita. Só que sabe o que acontece? Não tem ninguém que entra na minha clínica. Adianta eu ter os melhores profissionais, a clínica mais bonita, se as pessoas não entram. Então, o primeiro problema para uma empresa não vender é o que a gente chama de falta de oportunidade. E aí eu vou trazer para o Conrado. Conrado, esse tema, poxa, eu conheço muito bem. Você tem um conhecimento gigantesco sobre isso. Se você não tiver oportunidade, que a gente chama carinhosamente dentro do mundo do marketing digital, que são leads, se você não tiver as pessoas te ligando, chamando no WhatsApp, que seja indo fisicamente para o seu comércio, não faz venda, né, Conrado? Não faz. É importante você tocar nesse assunto,
só para o pessoal que está acompanhando, ver a gente falando de lead, desculpa a gente ser um pouco mais técnico. Então, o que são leads? Leads são os clientes que vêm através do mundo digital, são as oportunidades. Então, às vezes, você tem um empreendedor, você tem um valor para investir, ele falou, investe 100 mil em equipamentos, 50 mil em fachada, só que se você não tiver, de repente, quem entre na sua agência, na sua loja, no seu comércio, você vai queimar o caixa, que foi o nosso primeiro tópico, e dentro de você tem um valor guardado lá de fluxo para usar de fluxo de caixa, esse caixa vai queimando. Então, no mundo, no mundo digital, você tem que escalonar seu negócio para que a gente consiga trazer o cliente tanto fisicamente, porque às vezes você tem um negócio que você precisa do cliente para estar indo na sua loja para fechar o negócio, quanto digitalmente. Então, eu sempre tive uma relação, eu sempre tentei passar em parceria de negócio, que o físico e o digital, eles têm que andar em conjunto. Então, por exemplo, você tem uma loja, às vezes você aluga um ponto, você investe ali R$ 4.000 num aluguel para você atingir aquele público daquela região, daquela cidade. Eu costumo dizer muito, você tem que investir os mesmos 4.000, às vezes, em marketing. Você entender que, às vezes, o que você está pagando para uma agência, para gestão de tráfego, o que você está investindo em crédito para as plataformas, é como se fosse um aluguel. E, às vezes, as pessoas, às vezes, com receosas, nossa, mas eu vou investir tudo isso em tráfego. Às vezes, eu vejo comerciantes investirem 10, 15 mil reais em pontos comerciais que vão estar limitados e às vezes deixam de investir 5, 6 ou 7 mil reais no digital. Uhum. Então, quando volto a falar, procurei uma agência, um suporte, por que que a Mazuquim me encheu os olhos, né? Porque é consultoria. Então, a gente vai tentar trazer tanto esse cliente que vai realmente na sua porta, mas aquele que não passou na sua frente, da sua loja, e ele te viu através de um anúncio, através da nossa gestão de tráfego, às vezes foi atendido para anunciar, para trazer essa oportunidade para você. E caso, não sei se eu vou adiantar, viu, Danilo? Se eu estiver adiantando o tópico, você me avisa. Fica à vontade, estou aprendendo com você. Qual que é o diferencial da Mazuquim? Que isso, você é o mestre, poxa. Qual que é o diferencial? A consultoria em vendas. Gente, o Danilo comentou sobre um ramo que eu tive, tem outro ramo que a gente atua, o pessoal que me conhece, me acompanha, tanto nos móveis planejados quanto nos tapetes. Toda a empresa que eu procurei de marketing, todas as reuniões que eu fiz, nenhuma me entregou o que me entregou a Mazuquim. A questão de consultoria em vendas, porque a Mazuquim, a gente não tem uma fidelidade. E teve empresas que eu procurei que me exigiam 6 meses de fidelidade em contratos. Então, nós, hoje, a gente, nosso principal fidelidade, eu costumo dizer que é o seu resultado. Porque aí você, a fidelidade, ela não vai precisar. Porque, então, a Mazuquinha, ela atua nessa consultoria em vendas. Nós vamos aliar, através da IA, vamos entrar ali no raio-x do seu negócio para entender por que que você não está vendendo. E aonde, de repente, numa próxima live, a gente explicar ali, porque é muito, quem é empreendedor, cara, a gente fica apaixonado. E eu fico apaixonado quando o Danilo me explicou, através dos cursos, né, que a gente teve, da onde que a IA vai atuar ali, o que o seu, às vezes, porque eu falando um pouco de pessoas, Danilo, às vezes você tem um bom funcionário, ele está no setor errado numa empresa. Sim. Então, às vezes você coloca esse funcionário no setor, ele não está atingindo o resultado, e às vezes, peraí, ele é um bom profissional, você contratou, e na entrevista ele te vendeu algo e não está cumprindo, mas espera aí. E às vezes você, através dessa análise, você pode remanejar ele performar muito melhor em outra área. Sim. Então, tudo isso a gente consegue auxiliar, porque é consultoria em vendas. O propósito ele é único, né? Fazer com que as empresas vendam mais.
E indo aqui para esse ponto, que é da falta de oportunidade, imagina essa mesma clínica de estética que eu citei, que eu montei, que ela é linda, nossa, só a fachada eu investi 50 mil reais. Se ela não estiver aparecendo nos principais canais online, sabe o que acontece? Tem um monte de moça, um monte de moço que precisa de fazer tratamento estético e não viu ainda a minha clínica, sabe para onde que ele vai? Por exemplo, para o Google. E vai procurar clínica de estética próximo de mim. E às vezes as pessoas, elas moram na rua de trás da clínica que eu montei. Sabia disso? E aí ela não encontra o meu negócio e vai para um outro negócio, vai para uma outra clínica, muitas vezes até muito mais distante, que talvez não tenha a fachada que eu montei, que não tenha os equipamentos que eu coloquei ali. Olha a importância de você aparecer. É fundamental quando você olha para suas vendas e você não está atingindo as mesmas. O primeiro ponto que você deve analisar de fricção é quantas leads eu estou recebendo. Como o Conrado citou, quantas ligações o meu negócio está recebendo? Quantos pedidos no WhatsApp? Quantas oportunidades? Quantas possibilidades de venda eu estou recebendo? E quantas que de fato eu precisaria para receber? Esse é um outro ponto, Conrado, que eu vejo que falta bastante maturidade na maioria das empresas que entram na Mazuquim e no mercado de maneira geral. Eu até vou, entendi, assisti lá a live do Danilo com o Conrado da Mazuquim Santos Peruípe e eu quero investir em marketing digital, quero receber lead. E aí eu vou querer receber talvez 100 contatos para poder fazer X de faturamento. Você precisa de entender imagina que você é uma escola, quantas leads eu preciso de receber para fazer uma matrícula? Para fazer uma matrícula eu preciso de 20 leads. E eu quero fazer talvez 10 vendas dentro desse mês. A conta ela é simples, são 10 matrículas multiplicado por 20. Essa é a quantidade de leads que você tem que ter para poder atingir a sua meta. Essa maturidade de entendimento sobre investimento, aonde você vai investir, quantas oportunidades você tem que gerar, a Mazuquim ela busca trazer para você, empreendedor e empreendedora. Você que está aqui nessa live, inclusive volto a citar, tem dúvidas? Coloca aqui no chat, nós vamos ajudar, nós vamos buscar sanar. Está aqui o Conrado para poder sanar as dúvidas, tem aqui eu para poder contribuir com você, mas oportunidade, ou a falta de oportunidade, ou a quantidade baixa de oportunidades é o primeiro pilar para que você não consiga atingir as suas metas de vendas. Então falamos do primeiro, a falta de oportunidade. O segundo, Conrado, sabe qual que é? Agora as pessoas estão indo na minha clínica de estética. Só que a minha clínica de estética eu esqueci de falar para você. Eu esqueci de falar para vocês, audiência. A minha clínica é elitizada. São pessoas com alto poder aquisitivo. Pessoas com alto poder aquisitivo. E aí, as pessoas agora estão indo na minha clínica, mas são pessoas que, por exemplo, ganham um salário mínimo. Pessoas que ganham um salário mínimo, vai ser difícil pagar um valor elevado para fazer um procedimento estético. O que eu estou querendo dizer? O segundo motivo para que nós não consigamos bater a nossa meta, o Conrado até já tocou um pouco nesse ponto aqui, são leads, contatos, pessoas que são desqualificadas. O mesmo problema, é simétrico o problema, a falta de oportunidade com as oportunidades, que na verdade não é uma oportunidade, né? Pessoas que não têm sentido para o meu negócio. O que é Mazuquim? Aí eu vou trazer, daqui a pouco eu vou jogar a bola aqui para o Conrado trazer mais informações e nos ensinar mais, mas o que a Mazuquim buscou fazer ao longo do tempo? Além de nós simplesmente gerenciarmos tráfego no Google, no Meta, fazermos campanhas, anúncios, criar peça publicitária, postar, fazer segmentação, nós criamos todo um sistema, toda uma tecnologia que permite, por exemplo, tanto o Google quanto o Meta e outras plataformas, identificar quando aquele contato foi muito bom e quando aquele contato, Conrado, não foi bom. As plataformas precisam de saber disso, sabe por quê? Porque imagina que o Conrado foi uma lead maravilhosa, bateu venda, foi lá na minha clínica, fez procedimentos, trouxe inclusive outras pessoas, gerou indicação. E o Danilo, né, uma lead, imaginar que eu fui lá na clínica, né, mas pedindo emprego. A plataforma, quando ela não sabe disso, imagine que o Danilo custou R$10 para ir até lá. E o Conrado custou R$50, 5 vezes mais. Mas o Conrado bateu venda. O Conrado é o que a gente chama de PCI, perfil de cliente ideal. É o que eu quero, não é perfil de Danilo. Só que se o Danilo custou só R$10 e o Conrado 50, sabe o que a plataforma Google e Meta vai fazer? Vai trazer mais Danilos.
em detrimentos a Conrados. E esse é um grande problema, que aí você começa a ter um monte de ligação, um monte de pessoas te chamando no WhatsApp, mas sabe para quantos que você vende? Zero, para nenhum, porque não é o seu público-alvo. Conrado, quero que você disserte um pouco falando sobre esse segundo motivo para que as empresas não vendam, que é lead desqualificada, que são pessoas desqualificadas, são aquelas pessoas que estão na nossa clínica de estética entrando, mas que tem lá um salário mínimo e a nossa clínica são para pessoas com poder aquisitivo maior. Só esse exemplo. Traz aqui para nós como que nós podemos superar isso. Na verdade, primeiro, qual que é o grande problema disso? E óbvio, como que nós podemos superar, e a Mazuquinha ajuda a superar esse grande problema. Foi que nem eu comentei a questão de tempo, né? A perca de tempo. E o tempo hoje é precioso, principalmente o tempo do seu colaborador. A gente sabe que cada colaborador chegou na sua empresa, você está pagando. Se ele não conseguir atingir as tarefas dele diárias naquelas 8 horas, você vai pagar hora extra. Então, isso é muito importante. Então, trazer esse lead cada vez mais qualificado para seu funcionário, às vezes, não perca tempo em estar passando, olha, o meu preço é esse. Então, essa linguagem, essa comunicação, esse marketing tem que ser muito claro para pessoas que vão receber. E como que a gente deixa isso bem claro? Através da qualificação dessas informações, que aí nós vamos alimentar a plataforma através do que nós estamos recebendo. É como o Danilo nos passou, para cada vez não ir rapaz atrás do Danilo atrás de emprego, o Conrado ele vai lá realmente fazer uma harmonização facial, fazer a barba ou fazer um processo. E o Conrado, quando procurou, através da internet, ele sabe que lá é uma clínica, que o valor é X. Então o Danilo foi atrás de emprego, o Danilo foi lá, às vezes, para fazer um corte de cabelo de 15, 20 reais. Então, cada vez que você, o seu colaborador, ele não perca tempo qualificando isso manualmente ali, não vou ir atendendo, e às vezes você vai esticar uma conversa e pode ter um cliente potencial que está aguardando ali. Então, essas informações, quanto mais precisas, eu posso dizer, com a dor, experiência própria, no ramo que eu atuava, eu tinha, às vezes, o lead chegava para mim, às vezes ele não estava apto para comprar um veículo, porque às vezes ele tinha, por exemplo, restrições. Então ele, às vezes, ia lá, o vendedor atendia, às vezes não aprovava o financiamento, ou ele estava atrás de um carro com uma parcela até X, e de repente os carros que a gente anunciava iria dar uma parcela Y. Então, cada vez que meu vendedor parava para atender esse cliente com toda a formalidade, todo o respeito possível, viu, gente? A gente está falando aqui porque nós vivemos de resultados, né? Não porque eu vou eliminar esse cliente que ele não tem o potencial, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que essa informação ela precisa chegar mais ponderada. Quando a gente chama de funil de vendas, a gente está falando isso, que a gente está peneirando para o cliente chegar naquela etapa com bastante possibilidades de fechar. Então, por isso que a gente fala tanto em lead qualificado, em tanta informação que a gente, através da Mazoquinha, através de um sistema, eu estou pulando de novo, viu, Danilo? Me perdoa, Tranquilo, tranquilo. vou pulando aqui, eu te falei, é um assunto que me deixou, assim, apaixonado, e, cara, como a gente fica ansioso para estar passando isso, então a gente acaba passando muita informação para o empreendedor, porque eu tive do lado, eu vivi essas dores, entendeu? Então eu já tive muitas experiências com agências também. Então, cada vez que você tem a possibilidade desse lead chegar cada vez mais qualificado, você vai economizar tempo. E no nosso negócio, tempo é dinheiro. É, são processos que às vezes o teu colaborador ou você, ou quem vai atender, não vai perder tempo com uma pré-venda, né? E às vezes tem empresas que hoje, Danilo, gastam, tem funcionários chamam de SDRs que são contratados por empresas
apenas para fazer esse filtro. E parece, Danilo, me fala você que na Mazoquim nós temos isso de maneira automática. Você pode falar Automatizado. automatizada. E hoje, quanto custa um funcionário para sua empresa? Faça essa conta. Você que está assistindo aí, faz uma reflexão. Funcionário, salário, são direitos trabalhistas, quanto custa? E às vezes, você conseguir automatizar isso, quanto de tempo você vai ganhar de proatividade para sua equipe? E nós temos que entender sempre atuar como cirurgiões ali na saúde da empresa. E nosso objetivo é o remédio, que são as vendas. E como que a gente vai receitar isso, né? Show de bola. O Conrado ele trouxe um ponto fantástico, né? Formidável, que é o seguinte: nós estamos falando não só de fazer com que o nosso colaborador pare de perder tempo e não estar, né, galera? Vocês todos que estão aí nos assistindo e são empreendedores, pare de perder tempo em ligação improdutiva, em conversa no WhatsApp improdutiva. Mas também é óbvio, se você está colocando dinheiro numa empresa de assessoria de marketing e vendas, você está colocando dinheiro no Google, no Meta, é porque você quer vender mais. E você quer vender mais não é porque você, é só porque eu quero vender, não, é porque você precisa de faturamento. Até para poder pagar os seus colaboradores, pagar os seus boletos. E a partir do momento que você tem muita lead relevante, você está pagando por essas leads, você está pagando por esses contatos ruins. Então nós temos uma energia muito intensa para fazer com que as suas leads elas sejam qualificadas. E como o Conrado citou, daqui a pouco, inclusive, nós teremos um tópico falando sobre isso, né? Mas já trazendo uma palhinha sobre, você pode fazer isso daí de maneira muito barata, viu? O seu negócio, por exemplo, ele pode crescer inchadão. O que é um negócio que cresce inchado? É um negócio que aumentou o faturamento, mas esse negócio também aumentou muito o custo operacional. Qualquer gripezinha que esse negócio tiver que comprar um remedinho para ele, não tem mais dinheiro no caixa, porque o custo operacional está muito elevado. Agora, quer crescer com escalabilidade? O que você pode fazer? Como a Mazuquim trabalha. Nós trabalhamos dispondo inteligências artificiais. Imagina aquela clínica de estética. Não precisa de um SDR. O que é o SDR, como o Conrado estava falando? É um profissional que vai receber essas leads, vai receber esses contatos, só para poder entender qual lead que funciona, que é relevante, qual que não é relevante, para agendar para talvez um closer, que é um outro profissional, realizar uma reunião, ou então para essa pessoa ir até uma clínica, eventual clínica, ir para uma loja. Então observa todo esse trabalho que você tem que ter, o investimento que você tem que ter, faz as contas, é décimo, férias, e quando o seu negócio começa a crescer, uma pessoa com pouca lead, vou até trazer para o Conrado de novo, uma pessoa, e daqui a pouco eu vou pro próximo item, né? Porque nós falamos, a pergunta ela é, não vamos fugir disso, o que faz uma empresa não atingir suas metas de vendas? Nós falamos primeiro, falta de oportunidade, e aí nós estamos no tópico e terminando o tópico, que é o quê? As oportunidades não qualificadas, contatos não qualificados, né? São esses dois pontos aqui. Agora, vamos lá, Conrado, quero fazer uma pergunta para você, que você disserte aqui para nossa audiência, e eu quero depois, vocês que estão assistindo também, coloca aí no chat, porque vocês podem ter uma opinião diferente. Na minha opinião, Conrado, de vivência só de Mazuquim, 14 anos, fazendo tudo isso que eu tô falando aqui com vocês, na minha vivência, o que eu observo? Que pouca lead, pouca oportunidade, é complicado para o time de vendas poder atingir suas metas. É complicado. Excesso de contatos é tão complicado quanto. O que você me diz sobre isso? Gente, você viu que o Danilo, eu vou abrir um parênteses para vocês, ele começou a Mazuquim com 10 anos, tá? Essa cara de novo dele, ele tem 14 anos de Mazuquim, mas não se enganem, ele começou muito cedo, né? Então, são 14 anos de experiência. Isso é muito importante frisar, porque o Danilo participou de todas as etapas do marketing digital, desde lá dos primórdios, então ele conseguiu chegar a esse ponto que nós estamos falando. Por quê? A sobrecarga dos seus funcionários, que é o excesso de lead, ela pode gerar insatisfação do seu colaborador, ela pode gerar um estresse, ela pode gerar hora extra, como eu falei. Então, essa hora extra, ela vai doer aonde? Na saúde da tua empresa. Então, quando você tem isso, que você está trazendo para o teu colaborador a tecnologia, e a gente que é empreendedor, Danilo também passa por isso, a gente sabe o quanto é difícil nós acharmos, às vezes, o funcionário não é o ideal, é o que se encaixa no seu perfil. Então, cada funcionário tem as suas qualidades. Então, nós, às vezes, procuramos pares, funcionários, colaboradores, parceiros,
que tenha o mesmo, às vezes, o mesmo perfil que você e a mesma linha. E isso, às vezes você acha um funcionário e você perde, porque às vezes ele está atendendo ali um monte de gente, está sobrecarregando ele, isso pode desgastar ele até para atender um cliente melhor, porque ele ficou às vezes a manhã inteira respondendo e falando, nossa, esse, 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 eu atendi um monte de cliente, o cliente às vezes ficou nervoso comigo, às vezes o cliente gritou comigo, às vezes o cliente for... Por quê? E isso vai gerando estresse. Então, quando você não tem essa sobrecarga, esse excesso de tarefas para o seu funcionário, aonde vai fluir melhor isso? É no resultado. Então, ele vai conseguir bater as metas que vocês acordarem, vai conseguir chegar nos objetivos, porque o objetivo dele é em cima do que você propôs, porque ele não vai estar sobrecarregado. É isso. Exatamente isso. E outra, né? Só para complementar também o que o Conrado ele tá trazendo, outro ponto importante é que se a pessoa ela é um ser humano, ou ele é um ser humano. Então ele tem tempo, ele tem hora. A partir desse momento, o que nós temos que entender? Imagina que a sua venda seja uma venda um pouco mais consultiva. Imagina que, por exemplo, a sua venda tem que ter existir isso daqui, ó, uma reunião, por exemplo. Enquanto essa pessoa está na reunião, chegaram mais 20, 30 contatos, 30 leads que estão esperando atendimento. Tem mais 30, 100, 200 leads que tinha que ter sido feito follow-up, que tinha que ter sido feito ligação para essa galera. Tem inclusive alguns que falaram, olha, eu vou fechar sim, me liga no dia 10, às 15 horas, porque 15 horas eu terei maior disponibilidade, meu horário de almoço. Mas essa pessoa está em reunião, essa pessoa está fazendo outras atividades. Ou seja, nós deixamos muito dinheiro na mesa porque nós trouxemos muito contato, muita oportunidade para a mesma pessoa. Danilo, mas o que eu faço então? Contrato mais? Porque você falou que se eu contratar mais, eu vou aumentar o meu custo operacional e eu vou crescer inchado. A solução é trabalhar com inteligência artificial. Então nós vamos modular e nós vamos desenhar, primeiro desenhar, depois modular, uma inteligência artificial para o seu negócio, aonde irá se assemelhar com o seu colaborador, sabe o seu top of mind colaborador, o principal colaborador que você tem no seu business, no seu negócio? Nós vamos, então, entender qual é todo o fluxo que o seu negócio / esse colaborador realiza e nós criaremos uma inteligência artificial que vai poder responder não só 2, 3 pessoas simultaneamente, mas centenas, milhares de pessoas simultaneamente, que não tem a possibilidade de esquecer uma lead, que não tem aquela possibilidade de falar assim, era verdade, o seu João, eu tinha que ligar para ele hoje. Isso não existe. A IA, ela faz a ligação. A IA, ela chama no WhatsApp. Ela manda o áudio pelo WhatsApp. Então é dessa forma, é uma das, na verdade, formas que nós temos para poder fazer uma empresa crescer sem ela ficar inchada, sem ela ter um custo operacional muito elevado. Pelo contrário, para que ela consiga crescer, aumentar o faturamento dela, mais através da escalabilidade. Então nós falamos, por enquanto, 2 elementos, 2 itens que fazem com que as empresas elas deixem de atingir suas metas. O terceiro que eu quero colocar aqui, Conrado, para nós podermos dissertar, é o quê? Se agora, ai que legal, agora eu estou tendo lead, estou tendo contato, as pessoas estão me ligando, estão me chamando no WhatsApp, os contatos são relevantes, mas eu não estou conseguindo fazer venda. Sabe qual que é o terceiro item que faz com que o empreendedor não atinja suas metas de vendas? Não ter metodologia de venda. Quantas e quantas pessoas que eu converso, empreendedores, que eu pergunto qual que é o seu fluxo de cadência? Aí eu pergunto para você, audiência que está aí, tem fluxo de cadência? Pensa um pouco. Não sabe nem o que é fluxo de cadência? É um grande problema. O fluxo de cadência nada mais é que você definir um funil, saudação, sondagem, encantamento, enfim, as etapas que são necessárias para realizar uma venda, né? E mesmo que no inconsciente, não estando consciente ainda, você tem um funil. Sabe por quê? Quando a pessoa, por exemplo, vai na sua loja, você não se direciona até essa pessoa, não dá a mão para ela, oi, tudo bem, prazer, Danilo, qual é o seu nome? Meu seu nome é Conrado. Conrado, vem aqui comigo, deixa eu te apresentar. Você não faz isso? Então você tem um funil de venda, você tem. Só que muitas vezes ele está no inconsciente. E aí quando você não conscientiza isso, não cria um fluxo de cadência, você, por exemplo, pode ter colaboradores que um vende muito e o outro vende nada. Porque um empiricamente é bom, e tem pessoas que são boas, né, Conrado? Conrado sabe muito bem. Tem pessoas que são boas, ela vai lá e faz o negócio acontecer. Agora, aquele outro, que empiricamente ele não tem aquela skill,
ele precisaria de um norteamento, ele precisaria de um método. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. O que a Mazuquim ela faz para poder buscar lhe ajudar? Se você já está com lead em quantidade, já tem leads qualificadas, agora nós vamos trazer metodologia de venda para sua empresa. Trazer um fluxo de cadência, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Se essa lead não responder, quando e por onde é que nós vamos chamar essa lead? Vai ser por ligação? Vai ser pelo WhatsApp? Eu vou falar sorrindo? É de uma maneira mais séria? O que eu vou dizer para esses contatos? Com o único objetivo de fazer com que a sua empresa, o seu negócio, ele passe a ter linearidade de resultados, e essa linearidade, claro, ela lhe proporcione a atingir e a superar as suas metas. Vou trazer o Conrado para o jogo. Conrado, pergunta simples que eu vou fazer para você, mas só para você poder ajudar a nossa audiência, ajudar aqui trazendo o seu conhecimento, na sua vivência de negócio. Quando um negócio ele não tem metodologia de venda, o que você geralmente enxerga nesse negócio quando ele não tem metodologia? Danilo, excelente ponto. A gente pode falar, eu posso falar muito bem nesse caso, porque se você não tem a organização de saber qual cliente chegou primeiro, qual chegou depois, qual cliente está atrás de qual serviço, você não tem metodologia, você não tem um script, você não tem um funil, você também está fadado a não vender. E lembra que a gente falou lá no começo de saúde, a tua saúde, você está ali tá na enfermaria, você pode ir para UTI. Por quê? Porque o cliente pegou para você, ele chegou qualificado, e aí você não tem uma cadência. E aí é aonde eu posso falar e entender, onde a gente se apaixonou na Mazuquim. Qual que é? É porque essa metodologia, ela precisa ser organizada. Essa cadência de venda precisa ser organizada através de um fluxo, através de um sistema onde entra consultoria em vendas. Porque muita agência de marketing, viu, Danilo? Ela está preocupada em fazer a gestão de tráfego, social media, e entregar o cliente para a empresa. Só que se você não prestar uma consultoria para a empresa, onde essa empresa não conseguir organizar isso, aí nós pegamos a etapa da gestão, trouxemos a oportunidade, só que se tiver bagunçado na empresa, ela não vai vender, ela vai atingir seu resultado. E aí ela sai da enfermaria e vai para a UTI. Então, através, que eu digo, e eu falo para quem eu estou conversando e apresentando isso, através da Mazuquim, entra consultoria em vendas. É uma agência. A gente fala em agência, às vezes, Danilo, para as pessoas entenderem o conceito. Mas é muito mais que agência. É uma consultoria. E essa consultoria, através da cadência de vendas, através dos scripts, através do que você falou, através até do momento certo, viu, Danilo? Tem que ter o momento certo de mandar um áudio para o cliente. Você não pode responder o cliente, às vezes o cliente está potencial para fechar, e às vezes o cliente não pode. Tem cliente, às vezes, que não gosta de ouvir um áudio. Então, você aprende ali, através dos scripts, que às vezes, se o cliente te mandou um áudio, aí você responde com áudio. Se ele está... Aí vai uma dica aqui para você, né? Uma dica, presta atenção. Um bônus aqui para vocês. Se o cliente está te conversando por mensagem, continue por mensagem. Eu já vi cliente, às vezes, de colega, tá aqui, estou mandando áudio, ele não responde. Eu vou pegar a conversa, está toda escrita em texto, gente. Então, através dessa consultoria que nós vamos prestar para a tua empresa, saber até o momento certo de mandar um simples áudio, mas era um áudio, era coisa simples, mas o cliente é um médico, ele trabalha num consultório, ele trabalha é silêncio, ele não gosta de falar, né? Então, por muito tempo, você vai até você ver quando o cliente começa a mandar. Então, isso é uma coisa simples, não é? Mas às vezes você pode perder uma venda, uma oportunidade por conta disso. Então, através da consultoria, através dessa cadência de vendas, e a gente vai estar preparado para treinar o teu time junto com a IA, e ali a gente vai saber ali, ó, não, o método é esse, ó, que nem o Danilo frisou, são 14 anos.
14 anos validando processos. Então, para chegar a Mazuquim, que essa empresa que geram 20 milhões, gente, em tráfego pago. São mais de 500 clientes. Então, para chegar a esse resultado do Danilo, foi duro, né, Danilo? Foram vários processos testando e validando. Então, quando a gente vai propor para o cliente, não vai ser uma agência que é mais o que, mais uma agência. Eu, para estar aqui hoje, abrir para o Danilo, vou abrir para vocês, eu conversei com outras agências com a mesma proposta, mas quando eu fechei e quando a gente conversando com o Danilo, o que me encheu os olhos foi essa consultoria, através da IA, através do time, do resultado. Então, para isso acontecer, precisa o quê? De planejamento, método. E a Mazuquinha, ela vai atuar no seu negócio para organizar isso, para a gente sempre ficar com a saúde, nem na enfermaria, nem na UTI, né? No máximo na sala de espera ali, porque Acho o que é praia, na empreendedor verdade, quer estar na praia. Tem um monte de tá Baixada Santista na quer estar na praia, não quer tá estar na no praia. hospital, não. Conrado, para corroborar só, corroborar com o que você está dizendo, um outro ponto importantíssimo, que eu quero que você me fale se você concorda ou não. Eu sei que você concorda, né? Super experiente. Mas não adianta nada também a inspiração sem a transpiração. O que eu tô querendo dizer? Não adianta nada nós entrarmos na empresa, implantarmos a metodologia, treinar o time de vendas para que o time de vendas consiga bater venda, se o time de vendas não executar a metodologia que nós implantamos. Concorda? A Mazuquim, ela fez o que então ao longo destes anos? Para fazer com que nosso propósito, eu volto a dizer para você, audiência, para quem tá assistindo aqui, não é assim, eu quero fazer você vender, não, é missão de vida, fazer você vender mais, fazer você atingir, superar suas metas. Nós trouxemos então monitoramento, porque não adianta nada, chegou, olha, saudação vai ser assim, sondagem é assim, você não pode demorar X tempo para poder atender a sua lead. Pensa, inclusive, que é uma empresa lá atrás que não tinha inteligência artificial. Você não pode demorar X tempo para poder chamar essa lead, mas se o time comercial não executa, não adianta nada. Por isso que eu falo sobre a inspiração e a transpiração. Tem que transpirar, tem que trabalhar. E então, o que a Mazuquinha ela fez através de sistema, do nosso HelpKing? HelpKing é o nosso sistema. HelpKing é o sistema que você... Imagina você que é empreendedor, empreendedora. Em algum momento que você esteja aqui com a Mazuquinha como nosso parceiro, nossa parceira de negócio, né? Nosso cliente, nossa cliente, você terá o HelpKing e você conseguirá monitorar todo o engajamento do seu time comercial. E o próprio time da Mazuquinha verifica também. Mas por que, Danilo? Para eu ficar monitorando ali, vendo o que ele está falando? Para nós enxergarmos se essa pessoa... se essas pessoas, o seu time, está ou não está realizando da forma correta a nossa metodologia, a metodologia IMV. A metodologia tem um nome, porque foi há muitos anos que nós criamos e nós validamos. É implantação de marketing e vendas. Começa-se então gerando oportunidade com marketing e finaliza gerando venda, gerando receita. Nós não vamos mostrar agora nessa transmissão, nessa live, ficará para as próximas telas do nosso sistema, mas tenta imaginar um sistema onde você consiga enxergar todas as conversas de maneira simultânea, escutar os áudios, visualizar os vídeos que o seu time envia. Você consegue ter relatório para poder saber tempo que o seu time está demorando para poder engajar com os contatos, se ele está ou não está executando passo 1, passo 2, passo 3 da forma certa. Você consegue visualizar isso, o time da Mazuquim também visualiza, e nós temos um chat interno com o seu time de vendas, onde nós podemos colocar: ô Conrado, aqui o certo era você ter ligado, você mandou um áudio no WhatsApp. Ou seja, não é só uma relação de gerar lead, não é só uma relação de gerar lead qualificado, não é só uma relação de trazer metodologia, é uma questão de honra fazer com que o seu negócio, ele possa vender mais. Monitoramento, Conrado, monitoramento, transpiração é tão ou mais importante do que simplesmente a aplicação da metodologia e do que a inspiração. Concorda comigo? Concordo. Eu vou trazer um gancho de uma palestra que eu assisti do Dr. Roberto Chimiachik, onde ele fala que o propósito dele, o que ajudou muito ele ao se tornar um milionário, é fazer com o máximo de pessoas ao seu redor se tornassem milionários. Então, com esse propósito,
com essa metodologia que a Mazuquim ela passa e consiga a fazer você atingir esse propósito, vai fazer a gente atingir o nosso propósito também. Então, por isso que é importante esse IMV, essa implantação, esse resultado. E é tudo, que nem o Danilo falou, através de uma próxima live, vocês vão pedir aí, a gente vai mostrar o sistema onde você vai acompanhar. Através do Helpkin, você vai acompanhar, você vai qualificar. Aí ela pode entrar dentro da conversa com o teu cliente sem que o teu cliente veja. E é onde ela vai traçar para onde e o que está faltando para o seu cliente ver. E isso através de tecnologia. E você passar para o teu colaborador, para o teu parceiro, para o teu funcionário, enfim, transparecer isso para ele ficar tão apaixonado e ele ficar motivado, porque fica mais fácil ele trabalhar com a Helpkin, com a Mazuquim e com o sistema Helpkin. E aí ele vai trabalhar feliz e aí ele vai conseguir os resultados que tantos buscamos, tantos almejamos, né? Não tenha dúvida nenhuma, né? Quando você tem resultado, a motivação ela se mantém e aumenta. Nós estamos chegando ao fim, nós estamos finalizando. A pergunta do início, ela foi: o que faz uma empresa não atingir suas metas de vendas? E nós trouxemos ou buscamos trazer aqui as respostas. Primeiro, falta de oportunidade. Segundo, falta de oportunidade qualificada. Terceiro, não ter metodologia de venda. E nós poderíamos colocar como um quarto aqui, ter a metodologia, mas não ter o monitoramento. E óbvio, para que nós possamos ter escalabilidade, nós precisamos de tecnologia, precisamos de inteligência artificial. Nesse canal do YouTube aqui da Mazuquim Santos Peruíbe, nós temos muitos conteúdos para ajudar você. O nosso propósito, como o Conrado ele trouxe, ele é fazer com que você possa ter um negócio próspero. Um empreendedor bem-sucedido, naturalmente, ele derrama isso para várias pessoas. Então, o nosso propósito é esse, ter empreendedores bem-sucedidos. E por isso, então, mesmo que não seja o timing, o momento perfeito para que você se torne nosso cliente, consuma os nossos conteúdos aqui do canal. Aqui nós falamos sobre gestão de tráfego em Google, gestão de tráfego em Meta, nós falamos sobre negócios, como você gerenciar de maneira inteligente o seu negócio. Nós trazemos conteúdos mais técnicos, compartilhando a nossa tela e falando passo 1, passo 2, passo 3. Então, se você ainda não é inscrita no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa ativar o sino de notificações para que você seja notificado ou notificada sempre que nós postarmos um novo conteúdo. E agora eu vou deixar aqui o meu amigo, meu sócio, franqueado da Mazuquim, o Conrado, né, com tanta expertise, tanto conhecimento que ele trouxe para nós, dispor um recado final para nós podermos finalizar a nossa transmissão. Conrado, é contigo. Bom, gente, acho que se você chegou até aqui, você já deu o primeiro passo. Reconhecer que a sua empresa pode e consegue atingir mais resultados, né? Nós, da Mazuquim, nós não prometemos mágica, tá? A gente promete entregar uma estrutura, com metodologia, acompanhamento real para a gente chegar nos nossos resultados, porque o meu resultado é o seu resultado, né? Então, a gente pode juntos, sim, crescer com inteligência, crescer com metodologia, para a gente atingir uma alta performance do seu resultado. E, como eu disse, vou repetir, é o nosso resultado, é o nosso negócio, né? E não adianta nada você contratar os nossos serviços e não atingir. Por isso que é tão importante o acompanhamento. Mas se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Então vamos junto, através de conhecimento, através do nosso canal, nem que seja através do nosso canal, você pode acompanhar, a gente vai fazer mais lives com mais dicas para a gente chegar aos nossos objetivos. Tá bom, menino? Então, eu agradeço aí você participar desse bate-papo, para a gente apresentar a Mazuquim Santos, a Mazuquim aqui de Peruíbe, apresentar para o pessoal e contar essa novidade para que todos nós possamos seguir juntos através da Mazuquim e com a Mazuquim. Show de bola, é isso aí. Oficialmente a Mazuquim Santos Peruíbe está lançada e volto a dizer para você, amigo empreendedor e quem quer empreender, nós temos a educação, a Mazuquim Plus. Se você não está inscrito ainda, se inscreva. Se você ainda não gostou do conteúdo, mas não clicou em curtir, coloca lá o gostei, né, o curtir,
para que você depois ativar o sininho, para que você seja notificado, notificada, porque vai ter muito conteúdo bom, muito conteúdo rico para que você possa aplicar no dia a dia do seu negócio, para que o seu negócio ele venda mais, para que o seu negócio ele atinja, supere suas metas de vendas. Agora você não está mais sozinha, agora você não está mais sozinho. Agora tem a Mazuquim Peruíbe Santos para poder lhe ajudar. Tem a Mazuquim, tem o Danilo, tem o Conrado, que vai segurar nas suas mãos para que juntos nós possamos vencer empreendedores de sucesso. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.